TV Câmara, Campinas. Muito bom dia para você, seja bem-vindo, bem-vinda. Mais uma semana começando, já é segunda-feira, dia 21 de junho. Nós seguimos ao vivo aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas. Agora são 10 horas e 5 minutos, abrindo a nossa semana de atividades legislativas com uma reunião da Comissão Especial de Estudos com a finalidade de analisar os impactos econômicos e sociais da pandemia de coronavírus, bem como a retomada das atividades aqui no município de Campinas. O vereador responsável é Luiz Rossini, que já se encontra aqui no plenário, mas essa reunião será feita em sistema de deliberação remota. Você aí de casa acompanha pela TV e pelas nossas redes sociais. Vamos acompanhar. Bom dia. Estamos dando início à 13ª reunião da Comissão de Estudos criada para analisar os impactos da pandemia da Covid-19 no município de Campinas. Hoje, contamos com a presença do secretário municipal de transporte, Vinícius Riveretti, e também do presidente da INDEC, Ayrton Camargo e Silva, além do vereador Paulo Gaspar, que acompanha conosco esse trabalho, e aguardando remotamente os vereadores Cecílio Santos, Marrom Cunha, Eduardo Magoga e Paulo Haddad. Rapidamente, para contextualizar, essa é uma reunião oficial, está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, pelos canais das redes sociais da Câmara de Campinas, e ela foi devidamente publicada no Diário Oficial por se tratar de uma ação oficial da Câmara. A proposta é entendermos um pouco como a pandemia da Covid-19, desde março de 2020, tem impactado o setor de transporte coletivo público. Talvez uma das áreas que recebeu maior atenção e, por consequência, críticas, foi o segmento do transporte coletivo. Por conta das medidas de restrição que fecharam diversas atividades não consideradas essenciais, houve, obviamente, uma redução do número de usuários do sistema de transporte e, por consequência, a gente percebeu a redução também do número de veículos utilizados para o transporte coletivo, gerando debates do tipo, porque aglomerava, era um fator de insegurança. E para a gente compreender como que a INDEC, que é a gestora do sistema, tratou dessa questão ao longo do período, é que nós fizemos o convite e desde já agradeço aqui a participação tanto do secretário quanto do presidente da INDEC. Então, para não me alongar mais, eu não sei na sequência se já passo direto para um Ayrton ou se o Vinícius quer fazer uma introdução e depois passa para ele. Vinícius? Então, a palavra ao Vinícius Riveretti, que é o secretário municipal de transporte. Obrigado, Vinícius, por ter aceito o convite. Bom dia, vereador Rossini. Bom dia, vereador Paulo Gaspar. Bom dia, vereador Cecílio, que eu estou vendo aqui. Não sei se tem mais alguém nos assistindo aí. Bom dia a todos os telespectadores da TV Câmara, a todos que estão nos ouvindo aí. Bom dia, meu amigo, meu colega aqui, Ayrton. Queria agradecer essa oportunidade, é uma forma do transporte público prestar contas, de todo o trabalho que tem sido feito nessa pandemia. Você disse uma coisa aí, vereador Rossini, que eu só vou lembrar aqui, de como é dinâmico o transporte público, Você imagina com essas alterações, desde março do ano passado, a alteração abre e fecha, o quão dinâmico o quão dia a dia aqui as coisas mudam, amanhã a frota é outra, depois de amanhã é outra, se fechar ou se abrir, dependendo do que acontecer, muda os horários, fecha às 9, agora fecha às 7, então é uma série de alterações, não é uma coisa
fácil, é uma coisa complexa, mas eu acredito que, posso falar desse ano, né? Eu acredito que desde o primeiro dia, né, nós não temos feito outra coisa aqui, assim, não focar nessas questões do transporte público, para tentar evitar ao máximo as aglomerações. Eu gosto muito de dizer que Campinas tem quase 200 linhas e nós temos problema hoje em aproximadamente menos de 10%, né? Então, temos muito a melhorar, com certeza, mas já fizemos muitas alterações. O Ayrton, desde quando chegou aqui, criou a operação que ele vai falar, a Operação Pé na Calçada, que tem reuniões quase que diárias, né, para falar exatamente dos níveis de aglomeração e de todas as ações que foram feitas nessa pandemia, né, desse vírus Covid-19. Uma outra coisa que eu gostaria de lembrar é do trabalho que foi feito na mídia para a gente tentar também orientar as pessoas, né, dentro do transporte público, a não tirar a máscara, a não utilizar o celular, não comer, uma série de coisas que foram feitas e que deram resultado. Hoje, viu, vereador Rossini, já tem estudos aí no mundo que provam, né, não é o Vinícius que está falando, estudos que provam que não é no transporte público que existe a transmissão do corona, né? Existem outros lugares, né, festas aí, reuniões familiares que transmitem muito mais o vírus, né? Então, eu acho que isso é importante frisar. Como você disse, o transporte público foi muito falado, né? Muito criticado aí todos os dias, né? Mas nós temos aí diariamente acompanhado isso e feito o máximo possível para tentar amenizar todos as aglomerações, os problemas nas linhas, nos horários. Mas vou deixar a questão mais técnica, como você disse, com a gestora, né, que é a INDEC do transporte, e agradecer mais uma vez a oportunidade. Estou à disposição, tá? Agradecer à Câmara, né, o apoio que tem nos dado e como eu disse, continuo à disposição. O Ayrton vai explicar mais especificamente a redução de frota, acho que tem vários dados importantes. E é isso, estamos à disposição e contamos aí com a população para tentar fazer um transporte público melhor. Muito obrigado e é isso aí, uma boa reunião para todos. Obrigado, secretário. Então, já passo a palavra para o Ayrton, né, que é o presidente Ayrton Camargo Silva, presidente da INDEC, e cumprimentando também o vereador Cecílio, que entrou a tempo aqui na nossa reunião. Bom dia, Cecílio. Ayrton, a palavra é sua. Bom dia, vereador Rossini. Parabéns aí por essa organização dessa sessão. Bom dia, meu querido amigo Paulo Gaspar, vereador também, colega lá de faculdade, lá da PUC, com quem a gente já tem tido bastante interação aqui no começo da gestão, e também o vereador Cecílio, a quem eu cumprimento aí todos da equipe, da valorosa equipe da TV Câmara, da Câmara. Para nós aqui da INDEC é um privilégio muito grande, para não dizer uma honra, estar junto com a Câmara Municipal de Campinas, né? Eu acho que nós, como agente técnico da mobilidade, precisamos muito estar com a Câmara. Vocês são os representantes da população que fazem as leis, que constroem o futuro da cidade, e a questão da mobilidade deve estruturar o desenvolvimento da cidade, fazer com que a cidade seja cada vez mais eficiente. Nós acreditamos profundamente que o transporte coletivo pode ser esse elemento estruturador de um futuro mais competitivo e mais inclusivo na cidade de Campinas. E vocês são os homens que ajudam a construir esse futuro por conta de um arcabouço legal cada vez mais eficiente. Portanto, é um privilégio estar com vocês aqui e ajudar na consolidação dos fundamentos dessa base legal do futuro da nossa cidade. Cumprimento também o meu colega de sonhos aqui, o Vinícius, sonhos e desafios aqui, que diariamente a gente está, eu e ele, quebrando a cabeça juntos aqui para superar esses vários problemas. E a pandemia foi o elemento que surpreendeu a todos, né? Para quem não tem muita intimidade com o dia a dia do transporte coletivo, a gente dimensiona a rede de ônibus, no caso aqui de Campinas, a partir da demanda que existe, né? Os senhores teriam uma ideia, no ano 2001, eu tive a oportunidade de participar aqui da INDEC, muitos dos senhores já sabem,
nós tínhamos uma demanda diária de 1 milhão de passageiros. E olha que nós tínhamos, na época, o transporte clandestino. E tínhamos uma população de 900 mil habitantes. 20 anos depois, nós temos 1 milhão e 200 mil, pouco mais de 1 milhão e 200 mil, e a demanda, que antes era de 1 milhão de passageiros dia, caiu na situação pré-pandemia para 560 mil passageiros. Então, vocês vejam, a cidade cresceu, a cidade se enriqueceu e o transporte coletivo diminuiu, por vários motivos. Aí tivemos a pandemia, né? E para os senhores terem uma ideia, no pico da pandemia, nós tivemos 180 mil passageiros dia. Então, vejam vocês, quer dizer, nós temos que dimensionar uma rede com número de linhas, com frota, com intervalos entre os ônibus na hora pico, para aquela demanda estabilizada, né? Toda a rede de transporte, seja de metrô, seja de ônibus, ela trabalha com uma demanda estabilizada. São as pessoas que saem de sua casa para o trabalho, saem da sua casa para a escola, ou seja, é uma demanda que a gente chama de demanda cativa, é uma demanda previsível. Então, toda a rede de transporte trabalha com esse parâmetro de estabilidade. É com base nesse parâmetro que você dimensiona a frota e é com base nesse dimensionamento que as empresas de ônibus compram os seus ônibus e os põem para rodar na hora do pico e na hora do vale, nos dias úteis e no final de semana. Sempre foi um parâmetro estável em todas as cidades do mundo que operam com transporte coletivo. De repente vem a pandemia, né? E a pandemia desorganizou o que era um parâmetro até então estabilizado, que era a demanda. Então, imaginem os senhores que Campinas sai de 560 mil passageiros dia para um menor número de 180. Hoje nós recuperamos, a atividade econômica está crescendo e nós já não estamos mais em 180 mil, que foi o fundo do poço. Nós estamos em aproximadamente 320 mil passageiros dia, mas ainda muito longe daqueles 560 mil na pré-pandemia. E vejam os senhores também o paradoxo que a gente encontrou aqui. Apesar da demanda ter caído, assim que nós chegamos aqui, nós nos deparamos com aglomerações no transporte coletivo em alguns horários. Então, nós começamos a nos perguntar como pode o sistema perder passageiros e, ao mesmo tempo, termos alguns horários que ainda sobreviviam a aglomerações do transporte coletivo que procuramos combater, né? Bom, isso tem uma das explicações foi por conta dessas mudanças dos horários de início da jornada, de toque de recolher, quer dizer, nós estamos ainda numa agenda muito mutável, né? E essa agenda se refletiu, sobretudo, na mudança dos horários de pico. Então, para exemplificar, nós tínhamos um horário de pico tradicional já estabilizado, que começava por volta de 5 da tarde e ia até 19h30, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do dia da semana. De repente, esse horário de pico se deslocou para as 16 horas, porque as pessoas também começaram a mudar a sua jornada de trabalho em acordo com seus patrões, e 4 horas da tarde, 16 horas, as pessoas deixaram o seu trabalho. Então, aquele pico que era dimensionado, uma frota para operar nesse horário pico a partir de 17 horas, começou a operar às 16 horas. Né? Um exemplo clássico que nós tivemos, abertura de shopping centers. Né? Então, nós temos uma programação de ônibus prevista para operar entre 22 horas e 22h30, que é o horário que as pessoas deixam o shopping center simultaneamente, sejam os funcionários, sejam os últimos clientes do shopping center. Então, a gente tinha uma frota maior que operava exatamente nesse horário. Aí os shopping centers passaram a fechar às 21, passaram a fechar às 20 horas, passaram a não abrir mais no fim de semana, e a gente sempre correndo, fazendo as alterações em função dessas mudanças de hora. Para os senhores terem uma ideia, desde o começo do ano, nós já alteramos mais de 900 horários, nós fizemos 900, a gente chama de reprogramação horária, fizemos 900 reprogramações horárias em toda a rede de ônibus. É como se a gente estivesse sempre correndo atrás. E pior, é um horário de pico que não é estável, não é simplesmente dizer que antes ele era às 5, aí mudou para as 4h30. Não,
porque cada categoria passou a ter um horário de pico diferenciado a partir da negociação dos seus funcionários com os seus patrões. É como se o pico fosse mais diluído. Isso implica uma redução ou uma reprogramação de frota para evitar que você tenha ônibus ocioso, aumentando o custo operacional no momento que você tem menos passageiros para pagar, né? Então, eu queria dizer para os senhores que essa foi uma situação quase que crônica que a gente encontrou desde o início da gestão, de uma dinâmica muito grande que exige da gente muita percepção, muita investigação, para sempre adequar essa frota para esse comportamento mutável da demanda que surpreende a todos que trabalham com programação de linha de ônibus. Então, eu diria, presidente, que isso tem sido o maior desafio nosso, sempre procurar adequar a frota a essa necessidade da demanda. Muito bem. Tivemos também algumas situações de excesso de lotação, né, lotação indesejável em alguns horários, e existem fatores externos à programação que fazem com que haja isso, por exemplo, algum excesso de trânsito que bloqueia o desempenho, o giro do ônibus na linha. Isso acontece. Quando nós chegamos aqui, algumas linhas não tinham frota reserva, então isso foi uma das primeiras ações que a gente procurou ter, fazer com que as linhas de maior carregamento tivessem sempre ônibus de prontidão nos terminais. E eu acho que talvez a ação mais importante que a gente teve aqui, como o Vinícius, secretário, citou, foi o que nós chamamos aqui internamente de Operação Pé na Calçada. Nós criamos 13 pontos de observação com funcionários nossos aqui, onde praticamente nós temos a circulação de mais de 90% a 92% das linhas passam por esse conjunto de 13 pontos. Então, ali é o local de observação da lotação dos ônibus, da manutenção do intervalo, é como se fosse um ponto de regulação na calçada, onde os nossos agentes ficam, para se constatar, por exemplo, algum ônibus com uma lotação excessiva, procurar saber se houve a quebra de algum ônibus ao longo da linha, para despachar um ônibus de prontidão, enfim, para a gente ter a regulação ali online na calçada, mesmo como diz o nome da operação, para a gente evitar esses casos indesejáveis de sobrelotação, né? Então, acho que, presidente, acho que esse foi a ação que a gente continua agora com o toque de recolher a partir de 19 horas. É um desafio que iniciamos essa semana. Nunca tivemos até agora um toque de recolher num horário tão cedo, né? E estamos, de qualquer forma, já com essa expertise de poder constatar a operação e, ao mesmo tempo, influenciar nela. Então, acho que, do ponto de vista da operação, esse é o desafio maior. Em relação às ações da Covid, acho que o secretário Vinícius já citou algumas delas, né? Nós temos tido esse cuidado em fazer as campanhas usando a nossa rede capilar da educação de trânsito para levar a importância da higienização das mãos, de usar máscaras, usando os letreiros dos ônibus para não só o passageiro, mas também quem estiver na rua, ver aquele display da linha, lembrando de usar a máscara. Nos terminais, nós conseguimos dispensas de álcool gel, então temos procurado colocar o máximo número possível de dispensas em todos os terminais. Fizemos também nas plataformas dos terminais aquela separação, o marco de separação de 1 metro, colocamos faixas, conseguimos também usar spots da rádio educativa também para lembrar das mensagens. Gravamos aí mais de 4 spots com lembretes diferentes que são alternados ao longo da programação. São ações aí que mínimas, né, que a gente procurou assumir junto com as empresas também operadoras, por iniciativa da Transur, que também eles vêm borrifando um líquido dentro do ônibus no início e no fim de cada viagem. É um líquido bactericida que ajuda na prevenção do combate ao vírus. Na semana passada, nós também apresentamos
um aparelho muito interessante que foi desenvolvido por uma startup essa que se criou na Ciatec, aqui de Campinas, e esse aparelho é um aparelho que ajuda na esterilização do vírus, do coronavírus. Ele foi homologado para uso em UTIs, ele está iniciando essa trajetória ainda em caráter experimental, graças a essa homologação, e nós achamos esse aparelho muito interessante, levamos uma das empresas de ônibus para conhecê-lo e há a possibilidade, do ponto de vista técnico, desse aparelho ficar acoplado ao ar-condicionado e no processo de refrigeração e filtragem do ar, o ar passar também por esse aparelho. Então, é um aparelho inventado aqui em Campinas que, se conseguir escala comercial, ele vai ser muito importante para garantir a segurança higiênica de ônibus, de vagões, de trens, ônibus rodoviários, etc. e tal. Então, presidente, acho que essas são algumas das ações básicas que nós vimos fazendo, né? Eu me lembro que o senhor perguntou também em relação a táxis e carros de aplicativo. Nós não tivemos registro de diminuição dessa frota durante a pandemia, né? Que, em princípio, é um serviço importante que continua a operar aqui na cidade de Campinas. Nós temos essas ações todas, às quais me referi, também outras que fizemos num relatório, isso já consolidado, que a gente mandou para a Secretaria da Saúde. Fizemos algumas ações junto com a Secretaria da Saúde e está à disposição, não só do senhor, mas de todos os vereadores e dos ouvintes aqui que tiverem interesse, a gente pode disponibilizar esse resumo das ações. Então, presidente, acho que essas são as ações mais importantes que fizemos e que continuamos a fazer. Quer dizer, para nós, essa postura da divulgação, das campanhas, da fiscalização, do monitoramento da lotação de ônibus é uma ação permanente e que, enquanto nós tivermos o risco da pandemia aqui em Campinas, o senhor tenha certeza que a INDEC está atenta, alerta, não só para a continuidade delas, mas para aperfeiçoá-las, né? Para garantir que o sistema de transporte coletivo possa oferecer integridade e segurança aos passageiros e à cidade de Campinas como um todo. Agradeço muito essa oportunidade, presidente e vereadores, e fico à disposição para alguma informação complementar que se fizer necessário. Obrigado. Obrigado, presidente. Eu acho que a explanação ela foi bem pontual, objetiva, né? E trouxe dados que eu considero importantes e relevantes. Mas eu já vou abrir aqui a palavra e passar a palavra para o vereador Cílio Santos, que também é membro da comissão, para ele poder fazer as suas observações e questionamentos. Bom dia, Cílio. A palavra é sua. Bom dia, vereador Rossini, Paulo Gaspar, secretário Vinícius, Ayrton, presidente da INDEC. Tive a oportunidade de trabalhar junto com a Ayrton, então, satisfação em revê-lo. E companheiros, o pessoal que está nos acompanhando pela TV Câmara, né? E esta comissão, eu julgo seja muito importante fazer esse debate com os segmentos da cidade, né, e tiveram certamente impactos enormes, né, por conta da Covid-19. O secretário, presidente Ayrton, certamente um dos impactos maiores, eu entrei aqui, vocês já estavam fazendo a explanação, não sei se falaram anteriormente, é o índice, o número de passageiros transportados, né? A gente sabe que com essa situação o número de passageiros caiu enormemente. Então, se o senhor puder nos passar esse comparativo, olha, o quanto eram transportados, quantos são transportados hoje. Por que eu digo isso? A gente tem um comparativo, tanto do ponto de vista da ação econômica, não é? Mas também de ações para equilibrar. Como o senhor Ayrton comentou, né, tem que fazer várias alterações na ordem de serviço para ir equilibrando entre a demanda e a oferta. O transporte coletivo é isso, né? A partir da demanda apresenta a oferta. Agora, isso então é uma questão, né? A outra questão é em relação ao cumprimento do contrato, né? As empresas precisam cumprir o contrato, é evidente, né? Então, as ordens de serviços, a gente tem tido muitas reclamações. Uma é essa que o Ayrton comentou, da lotação, né? Uma superlotação em alguns momentos, em algumas linhas,
né? Isso é um problema. Outro é o cumprimento mesmo da ordem de serviço no sentido de horário, itinerário, entende? E a qualidade do ônibus, porque nós temos acompanhado muitas quebras durante o percurso, portanto, isso é um problema. Eu queria que vocês comentassem também isso, como é que está esse impacto e como é que isso está sendo tratado junto às empresas. Por fim, essas ações educativas, eu acho louvável, dou aqui meus parabéns às operadoras, à INDEC, que busca esta informação à população. Porque quando a gente se depara, o cidadão vê o letreiro do ônibus dizendo use máscara, isso é importante. Ele lembra, né? A gente lembra que tem que usar máscara, que tem que falar para quem está do lado também usar máscara, isso é fundamental. E a higienização interna nos veículos, pelo menos 2, o ideal é que fosse 3 vezes por dia. Sei que tudo tem custo, mas o custo de preservar a vida não tem preço, né? Então, parabenizo a INDEC e as operadoras na busca desse equilíbrio, né, de informação e de educação para a população de Campinas. Fico por aqui. Depois tem outras questões mais também para debater, mas eu acho que em relação propriamente à comissão são essas, presidente Rossini. Obrigado. Obrigado, vereador Cecílio. Antes de passar aí para a resposta, eu já vou abrir para o Paulo Gaspar também, para que ele possa fazer questionamento, alguma observação aí. Obrigado, Paulo Gaspar. A palavra é sua. Obrigado, presidente Rossini. Bom dia, meus colegas aí, Vinícius, Ayrton, vereador Cecílio e a todos que nos assistem. Uma pergunta sobre câmeras dentro dos ônibus. Ayrton, isso é possível? Eu sei que, além do custo, que é um desafio aí, mas se tecnicamente, se isso é viável e se está funcionando ou não, ou se existe previsão nesse sentido. Obrigado, por enquanto é isso. Bem, obrigado, Gaspar, bem objetivo. Eu vou aproveitar, então, fazer alguma, a partir das falas aí, também aprofundar algumas perguntas rápidas, né? Primeiro, assim, só para entender, como é que se dá esse processo de comando de redução e ampliação da frota? Normalmente, um indicador de mudança, né, do que abre e fecha é o decreto municipal. Só para entender, sai o decreto determinando o fechamento de vários setores ou determinando restrição de horário. A partir daí é que a INDEC entra em campo, faz um estudo e determina. Quem altera a ordem de serviço é a INDEC, né? Só para entender esse fluxo, né? E aí, a partir se é o decreto que inicia, faz isso, ou se as empresas, à medida que elas estão transportando, elas vão monitorando, elas mesmas tomam a decisão de diminuir ou ampliar a frota. Só para ter esse esclarecimento. Esse desafio, obviamente, de compatibilizar demanda e oferta, né? Aqui não é oferta e demanda, né? Mas demanda e oferta, e com a questão do custo, né? Se ao longo desse processo, por conta dessas alterações, a prefeitura ou o município teve que aumentar o subsídio para garantir a continuidade e o equilíbrio econômico-financeiro do sistema, houve ou não essa necessidade. A gente sabe que hoje o sistema ele é deficitário, principalmente por conta das gratuidades e também pelas interferências dos transportes alternativos, principalmente o de aplicativo, né, que interfere nisso, e por conta do contrato e do equilíbrio financeiro, a prefeitura tem subsidiado o transporte. Mas se houve necessidade de aumentar isso ou não ao longo desse período. Eu ia perguntar, mas já foi dito, e assim como a INDEC adotou medidas sanitárias de prevenção, e essas campanhas educativas são fundamentais,
as empresas, além não sei se é desinfecção o termo certo, né? Que ela fazia. Então, só para entender, ao início e término da viagem, todos os ônibus passavam por um processo de desinfecção, vamos chamar assim, higienização. A exigência do uso de máscara era algo que estava colocada, por exemplo, um usuário não podia entrar no ônibus sem máscara ou permanecer no ônibus sem máscara. Havia algum tipo de controle nesse sentido? Era apenas o cartaz alertando. Um outro ponto, nós temos um aplicativo hoje que auxilia o usuário do sistema de transporte a saber como é que está a linha e tal. Esse aplicativo, esqueci como é que é o nome dele, ele também foi utilizado como um elemento adicional auxiliar aí de informação, orientação do nosso usuário. Então, uma coisa importante. O Zé Nunes, do Ciesp, ele disse que como a indústria não afetou, não parou, né, as fábricas, o setor industrial continuou trabalhando, e ele disse que muitas das empresas, inclusive, contrataram vans ou transporte fretado para garantir o acesso dos seus trabalhadores aí às linhas de montagem ao setor produtivo. Esse tipo de ação, ela é feita em parceria, monitorada, controlada também pela INDEC, ou isso é mais um evento que acontecia, que acabava trazendo um impacto de redução de passageiro e que fugia um pouco ao controle da INDEC? Enfim, são dúvidas que surgiram aqui, eu não sei se me fiz entender, mas eu já passo aí para que vocês possam responder tanto essas quanto as trazidas pelos vereadores. Não sei quem fala primeiro, Ayrton? Posso falar rapidamente? Pode. Primeiramente, viu, Ayrton, só vou falar um pouquinho para comentário mais subjetivo. Agradecer a pergunta de todos, mas eu sou... Rossini me conhece mais aqui da turma, eu sou bastante transparente, né? E assim, houveram várias perguntas aí que são tranquilas de responder, né? Nós temos aí todas as dúvidas para sanar, todas essas questões. Mas o que eu queria dizer? É importante, se vocês que estão nos assistindo e também aos vereadores, se você fizer uma pesquisa hoje, digitar no Google transporte público Brasil, é impressionante, né, o tanto de empresas que faliram, né, e é impressionante o tanto de prefeituras, né. Eu e o Ayrton fazemos parte de um grupo, vários grupos, né, de WhatsApp, mas dentre um deles que eu gostaria de citar, o Fórum Nacional dos Secretários de Transporte Público. É inacreditável, né, a quantidade de problemas, né, a falta de dinheiro, né, no sistema, a queda de passageiros. Então, assim, há uma transformação, né? Tem muitas cidades que suspenderam, inclusive, o transporte público. Isso é importante dizer. E Campinas, nós não deixamos um dia o sistema sem transporte público, um único dia, né? Uma outra pergunta que é importante responder, o Rossini fez essa pergunta, como é que funciona quando existe o decreto? É importante dizer que o Ayrton tomou uma decisão aqui de, mesmo após o decreto, no dia seguinte e no próximo, há uma reavaliação, uma pesquisa, não há redução de frota, para ver se a demanda realmente vai cair ou não, entendeu? Então, isso eu acho que é algo muito importante a se dizer, né? Não é imediatamente após o decreto que há a redução da frota, né? Se reduzir o horário. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer, gente, e vou frisar aqui sempre que eu tiver a oportunidade, é dizer o seguinte para vocês. Enquanto nós tivermos os horários de todos os entes, comércio, serviço, indústria, de entrada, sem alternância, né, nós vamos ter um grande problema, né, em todo o sistema.
que eu quero dizer? Você pode ir em qualquer cidade grande e você vai ver que tem trânsito no horário de pico. Por que tem trânsito no horário de pico e não vai ter problema no transporte público? É algo que a gente precisa pensar, né? Você vê essa relação. Todo horário de pico tem problema de trânsito em cidade grande. Por quê? Existe só um horário. O horário de entrada é às 8, o horário de saída é às 17. Enquanto nós não caminharmos para a alternância dos horários, pode ir para São Paulo, para Guarulhos, para Osasco, para qualquer lugar, para Americana, horário de pico tem problema. E aí, o que eu gosto de frisar? 10% das linhas tem problema, né? Hoje. Já foram 20%, já foram 30%. E nós conseguimos reduzir isso para 10%. E trabalhamos todo dia para reduzir cada vez mais. Mas é importante a gente fazer essa pergunta para a sociedade. A alternância dos horários. Por que tem problema? Você pode colocar 20 faixas na Bandeirantes, vai travar o trânsito, porque todo mundo entra às 7, todo mundo entra às 8, todo mundo tem apenas um horário. Então, eu acho que essa alternância, né, essa flexibilização, ela tem que ser estudada, mas é um assunto que nós temos que botar na pauta para discutir. Eu peço o apoio da Câmara Municipal nesse momento para que a gente possa iniciar essa discussão. A indústria, tudo bem, né, alugou os ônibus, mas tem muita indústria, vereador, que não alugou ônibus, que está usando o transporte público. Mas existe a possibilidade de todo mundo se adequar. Por que o mercado tem que fechar às 7, um decreto? Será que ele não pode fechar antes? Será que o comércio, ao invés de uma mobilização, uma organização, será que ele não pode, ao invés de abrir às 9, abrir às 11? Né? Eu acho que a gente precisa começar a discutir isso, e eu vou repetir, pode parecer uma coisa que eu venho falando muito, mas eu vou repetir. Tem problema no trânsito, horário de pico? Tem. Pode fazer 20 faixas, vai ter problema, porque todo mundo sai 6 horas do trabalho. Todo mundo sai 5 horas. Então, do mesmo jeito que tem problema no trânsito, e não é em todas as avenidas, são em algumas, vai ter algum tipo de problema no transporte público, seja por causa do trânsito ou seja por causa da alternância dos horários, que eu acho que é muito importante a gente colocar isso em discussão. Então, essa questão das máscaras também, eu gostaria só de dizer, viu, vereador Rossini, a sua pergunta é importante. É claro que existe uma orientação para as pessoas usarem máscara, mas vocês estão vendo aí no Brasil inteiro tem muita gente que não quer usar. Então, você imagina um ônibus com 50 pessoas, o motorista preocupado ali com o trânsito, né, em dirigir. Se alguém lá no fundo tirar a máscara, fica quase que impossível, né, o motorista parar o ônibus e falar, o senhor vai ter que descer. O senhor imagina a confusão que não vai dar. Então, assim, as pessoas têm que usar máscara, elas sabem disso, mas isso é aquela coisa, né? Tem gente que não usa cinto de segurança, tem gente que usa, né? Então, isso é educação, é a pessoa ter discernimento. Então, assim, eu quero deixar registrada essa questão da alternância dos horários, que eu acho que é muito importante, com o apoio de vocês, nós começarmos a discutir isso, para que a gente possa ter, inclusive, fluidez no trânsito também nos horários de pico, tá? Além do transporte público, que é 10 vezes, 100 vezes mais importante, tá? Obrigado, eu passo a palavra para o Ayrton. Que bom. Aliás, secretário, esse problema do escalonamento aí que envolve toda a sociedade, eu acho que precisa ser aprofundado, discutido, debatido. Eu sei que não é uma coisa tão simples, mas no transporte tem um impacto significativo. Mas, Ayrton, a palavra é sua. Abriu o som aí. Obrigado, presidente. Obrigado, Vinícius, aí, pelas questões já colocadas. Isso que o Vinícius traz como o rescalonamento dos horários é uma questão estrutural do funcionamento da nossa sociedade,
Quer dizer, você adequar a demanda das viagens à infraestrutura existente. E o que é o congestionamento? O congestionamento é um excesso de fluxo para usar uma infraestrutura que é limitada. Você não pode sair por aí desapropriando a avenida, quer dizer, não se faz mais esse tipo de intervenção de rasgar a cidade para adaptar as viagens. Tem que ser o contrário. Você tem que adequar o funcionamento da sociedade, das atividades econômicas, àquela infraestrutura desejável do ponto de vista urbanístico, ambiental e também econômico. Então, é uma nova forma de pensar a eficiência da fluidez do nosso sistema viário. A esse aspecto, eu queria introduzir um outro, que é a questão da prioridade para a circulação dos ônibus no sistema viário. Ou seja, se nós temos um congestionamento que é formado por caminhões, é formado por automóveis, sobretudo, é formado por motos, né? É esse congestionamento que impede que o ônibus cumpra horário, porque o ônibus não tem uma faixa exclusiva dele. Para os senhores terem uma ideia, nós temos em Campinas 4.000 quilômetros de vias. 4.000 quilômetros. Desses 4.000 quilômetros, em apenas 1/3, nós temos o sistema de ônibus. E dentro desse 1/3, apenas 19 quilômetros são compostos por faixas exclusivas. Então, como que nós queremos cobrar do ônibus o cumprimento dos horários, o cumprimento dos intervalos entre as viagens, se ele não tem um sistema viário para ele? Se ele depende daquele caminhão que para fazer um descarregamento, se ele depende daquele táxi que para fazer um desembarque ou embarque de passageiros, ou seja, o sistema de ônibus não domina a via. Ele não tem uma via para chamar de sua. Diferentemente do sistema ferroviário. Por que o sistema ferroviário tem previsibilidade dos intervalos? Porque a via é exclusiva do trem. É o trem que manda na via. Então, se nós quisermos eficiência para o transporte coletivo tem que ter gestão, exclusividade sobre a via. Essa é uma questão que, assim como o rescalonamento, envolve toda a sociedade, porque, em geral, nós encontramos forte reação dos usuários do automóvel quando você vai fazer algum tipo de regulamentação da via que restrinja parte da circulação do automóvel. E eu sou um defensor incansável de que o desenvolvimento urbano, que a mobilidade da cidade tem que ser estruturada pelo transporte coletivo. Então, numa cidade como Campinas, onde nós temos 1.200.000 habitantes, maior do que Lisboa, uma capital europeia, nós termos apenas 19 quilômetros de vias exclusivas para o ônibus, e depois o ônibus é cobrado porque não cumpre horário, então acho que nós temos que colocar as coisas nos seus devidos lugares. O ônibus não cumpre o horário porque ele fica à mercê do congestionamento, né? Então, ao passo que um veículo pode alcançar uma lotação simultânea de 100 passageiros, aquele ônibus maior, ônibus padrão de 3 portas, ele ocupa no sistema viário a mesma coisa que 3 automóveis, que levam, em geral, 1,4 passageiros. Então, os senhores vejam, quem ocupa com mais eficiência o sistema viário? Um veículo que leva até 100 passageiros simultaneamente ou 3 veículos que, somados, levam menos do que 5 passageiros? Essa é uma discussão que a gente tem que enfrentar, né? E é por isso que, entre outras coisas, assim que nós chegamos aqui, começamos a estudar quais são as vias de Campinas que tem mais do que 20 ônibus por hora, ou seja, um ônibus a cada 3 minutos, que poderia ter uma via exclusiva para chamar de sua. É esse desafio que nós estamos focados aqui. Então, é uma questão de princípio, é uma questão, me parece que de equidade, de qualidade ambiental, de dar prioridade na circulação aos veículos que são mais eficientes no uso do território da cidade. E, sem dúvida, é o transporte coletivo. Mas não só. O nosso esforço aqui é de ampliar as ciclovias, as ciclofaixas, porque nós acreditamos também que uma rede eficiente de ciclofaixas ou ciclovias no território de Campinas também pode ser competitiva para algumas viagens motorizadas para algum segmento da população. Então, nós estamos fortemente focados nisso.
Na sexta-feira passada, o prefeito Dário já entregou a ciclofaixa dos Amarais, uns aproximadamente 7 quilômetros de extensão. Nós iniciamos o ano com 66 quilômetros de extensão, já estamos com 88 quilômetros, já temos duas novas ciclovias contratadas, o seu projeto nessa obra. Estamos aí num grande desafio para ver se a gente chega a alguma coisa próximo de 100 quilômetros no final desse ano. Então, acreditamos que também a ciclovia é uma importante mobilidade de transporte. Várias perguntas foram feitas. O vereador Paulo nos perguntou sobre câmera dos ônibus. Nossos ônibus aqui em Campinas têm vereador, nossos ônibus têm câmeras aqui já há bastante tempo. O nosso vereador Cecílio foi querido colega aqui da INDEC também, na minha primeira passagem aqui pela empresa. Então, é uma alegria ver aí um vereador que foi nascido e criado na mobilidade. Então, é uma pessoa que a gente fica feliz aí em poder levar essas pautas aí com bastante profundidade. Vereador, eu queria lhe dizer o seguinte, nós temos, nosso sistema de monitoramento constata aí um índice de cumprimento de horários de aproximadamente 95%. Agora, por que não é 100%? Então, vamos lá aos casos. Nós temos aqui em Campinas diversas ruas que não são pavimentadas até hoje, ruas que têm moradias, que têm habitação, ruas onde precisa passar o ônibus. E os nossos valentes ônibus passam, sim, em ruas que sequer são asfaltadas. E que, se os senhores um dia tiverem a curiosidade de conhecerem essas vias, se eventualmente ainda não as conhecem, vão ver em que condições que operam os nossos ônibus. E os nossos ônibus, qualquer que seja o ônibus, não foi feito para operar nessas ruas de terra. E o ônibus quebra sim. Já tivemos aí problemas com elevadores para deficiente que não funcionam, porque esses ônibus com elevadores quebram sim, porque aquele tipo de pavimento de terra não foi feito para um tráfego urbano. Então, nós temos um grande desafio, que é ajudar a estender a pavimentação com prioridade, é isso que eu defendo, que nos programas de pavimentação seja dada prioridade para as ruas que passam ônibus, para atender melhor essa população sofrida que lá habita, mas também para garantir a maior confiabilidade das viagens de ônibus e um menor custo operacional ao reduzir a quebra desses ônibus. Temos também ruas de terra que clamam pela extensão de itinerários de ônibus, que infelizmente nós não podemos expandir esses itinerários por conta das condições dessas ruas de terra, que não oferecem mesmo condição sequer, seja pela declividade, seja pelas vossorocas que tem lá do nosso ônibus. Então, eu estou trazendo essa questão para a gente refletir juntos. O vereador Cecílio perguntou também a questão da demanda. Da questão da demanda, eu já tinha dito no começo da minha primeira intervenção, que nós tivemos, antes da pandemia, um número diário de aproximadamente 560 mil passageiros. No pico da pandemia, com os fechamentos do comércio, nós chegamos a 180 mil passageiros dia, e hoje, com a retomada, hoje que eu digo, na semana passada, nós chegamos aí a 320, um pouquinho menos, 318, oscilando já com mais de 300 mil passageiros dia, né? Isso indica a retomada da atividade econômica. Vamos ver agora, nessa semana, que a gente está com o toque de recolher antecipado para 19 horas. Mas o secretário Vinícius lembrou bem, nós tomamos aqui uma decisão diferente de outras cidades, muitas delas suspenderam completamente a operação de ônibus. Campinas, pelas suas características sociais e econômicas, é uma cidade vibrante, é uma cidade que muitas atividades acontecem fora do horário convencional da jornada. Então, nós entendemos que devemos manter, sim, em todas as linhas, a operação, no mínimo, de hora em hora. Então, nós teremos entre 8 horas da noite e 11 horas da noite, nós teremos ônibus saindo de hora em hora dos terminais, e nas estações de transferência, nas pontas, a operação terminará à meia-noite para dar oportunidade de quem pegou um ônibus às 11 horas, chegue no terminal por volta à meia-noite e ainda consiga pegar o ônibus à meia-noite até o seu destino final. Então, fizemos isso quando a fase do toque de recolher se iniciou às 9 horas e estamos fazendo agora, se iniciou às 8 horas, e repetiremos isso
a partir das 20 horas de hoje. Não tivemos problema da outra vez, ninguém ficou desatendido, ainda que tenha um intervalo muito maior. Esse é um compromisso que a gente tem. Respondendo ao nosso querido presidente, vereador Rossini, não são as empresas que fazem a programação horária. Quem faz é a INDEC tem muita experiência técnica e o nosso dimensionamento das viagens é sempre feito em função das pesquisas de demanda que são feitas em cada linha. À medida que a dinâmica urbana muda, que se inaugura um conjunto habitacional ou um polo gerador, a gente vai monitorando o impacto que essa alteração nas viagens pode causar no modo ônibus, e aí a gente sim faz os ajustes para manter os intervalos no nível de conforto desejável. Não sei se eu respondi todas as perguntas todas foram muito interessantes, a gente gosta desse tipo de pergunta, a gente se sente motivado a trazer essa informação, trazer a justificativa, né? Porque como técnicos aí do setor, muitas vezes para uma pessoa que não é do setor, a ação pode parecer mais ou menos gratuita, né? Mas não é. Eu acho que a questão que tem que envolver toda a sociedade e a Câmara de Campinas, por expressar os segmentos da sociedade, junto com nós, não pode se furtar desse desafio, que é fazer com que o sistema viário da cidade dê prioridade para o transporte coletivo e que o desenvolvimento urbano da cidade seja pautada pelo transporte coletivo, que a gente pare de construir cidades aí que são amigáveis às autopistas, autoestradas, aos grandes complexos viários, onde só o automóvel consegue ter eficiência e o transporte coletivo fica meio refém de um desenho urbano, de um desenho viário que não lhe dá eficiência. Então, mais uma vez, muito obrigado pelas perguntas. Não sei se respondi a todas com contento, mas se tiverem mais perguntas, eu estou à disposição e ficaria muito feliz mesmo que o nosso debate não se restringisse a esse encontro, mas que ele pudesse ser sempre frequente, para a gente sempre trazer mais informações e sempre qualificar a atuação dos senhores, em particular, e da Câmara de Campinas como um todo. O vereador Cecílio vai fazer um questionamento, o vereador Paulo Gaspar também pediu a palavra e entrou conosco também o vereador Eduardo Magoga, que na sequência ele também pode se manifestar. Mas eu gostaria apenas, presidente, tanto a sua fala quanto do secretário, elas foram assim até provocativas no sentido de que a gente precisa aprofundar esse debate sobre o transporte público em Campinas, envolvendo uma análise maior aí de vários aspectos, né? Não só por conta da pandemia, mas depois vamos pensar como dar continuidade a isso. Mas uma pergunta que eu fiz é como essa pandemia afetou ou se afetou o equilíbrio econômico-financeiro do sistema e se houve necessidade do município ampliar aí o valor de subsídios ou está dentro daquilo que já estava definido no passado. Mas, então, antes de responder, eu passo aí novamente para o Cecílio, o Gaspar e o Magoga, se quiser se posicionar. Cecílio. Obrigado, presidente Rossini. Dialogando aí com a resposta do Dr. Ayrton, em relação aos horários, não cumprimento de horários que eu me referi, nós temos algumas queixas, reclamações no período da manhã, que se refere à não entrada do ônibus nem operação logo no início da manhã. No meio do dia, no período da tarde, principalmente, a gente entende, sem dúvida nenhuma, impacta significativamente a questão do trânsito, né, na operação do transporte. É por isso, não tenho dúvida, que os corredores de ônibus, as faixas exclusivas para o transporte público é fundamental, assim como o uso da tecnologia. Tanto esta que o cidadão pode monitorar o ônibus que ele vai usar durante todo o trajeto, e aí ele pode se programar, eu acho que isso é fundamental, como outros tipos de tecnologia que são aplicados ao sistema de transporte e devem vigorar em Campinas, sem dúvida nenhuma. Então, a minha pergunta, meu questionamento é justamente nesse horário da manhã, que o sujeito está saindo para trabalhar, o cidadão está indo trabalhar, espera que o ônibus esteja ali no bairro para atendê-lo e, infelizmente, o ônibus não vem, seja por quebra, seja por N razões. E aí, especificamente em relação às quebras, Ayrton, em relação à manutenção, entende?
É isso que me refiro, a manutenção das empresas. Claro que tem impacto e tudo mais, mas o impacto econômico também impacta essa questão da manutenção. Mas a idade da frota, como é que ela está? Que isso sim também tem impacto na manutenção dos veículos, né? A gente sabe disso. E a INDEC, eu sei que tem um trabalho de monitoramento, acompanha nas garagens a manutenção que é feita, entende? Inclusive emissão de poluentes, enfim, era essa referência que eu fiz, tá certo? Em relação, para encerrar, presidente Rossini, as ciclovias, nós entendemos que ao longo dos corredores poderia sim ter as ciclovias. Nós somos defensores disso. Agora, já que não tem, não vamos ficar chorando o leite derramado. É fundamental que nesta programação seja colocado a integração entre a ciclovia e as estações de transferências, para que as pessoas que usam a bicicleta possam vir até aquele ponto, deixa a sua bicicleta e integra com o ônibus, enfim. Eu penso que isso é fundamental, né, que aconteça. E para encerrar, tem uma pessoa que me mandou uma mensagem aqui perguntando se está programada alguma parada dos ônibus para hoje. Eu não tenho ciência disso, queria que os senhores, inclusive, informassem aqui a população que está nos acompanhando se tem ou não alguma perspectiva de parada do transporte para hoje. Obrigado, presidente. Obrigado, Cecílio. Eu passo agora para o Paulo Gaspar. Vereador, por favor. Obrigado, Rossini. Sobre o subsídio, eu tinha notado aqui, você já completou que faltou essa informação. Eu lembro que estava algo em torno de 70 milhões por ano. Acho que a última conversa que eu tive com a Ayrton, acho que foi para 90 milhões, se não me engano, mas aí ele vai confirmar. Sobre aquela questão da Câmara, que o Ayrton confirmou, a minha dúvida seria em relação aos caras que eventualmente não usassem máscara, o cara está lá com a máscara, tira a máscara, fica com a máscara no queixo, enfim. E a gente tem a questão das multas, né, que a gente pode multar esse cidadão, identificar através da Câmara. Eu queria saber se com esse sistema de câmera que já existe no ônibus é possível fazer esse tipo de reconhecimento e identificar esse cidadão, né? Essa é uma dúvida que eu tinha. E a outra, em relação ao escalonamento de horários, que o secretário colocou, que é necessário a gente debater, que precisa do apoio da Câmara e tal. Claro, tem todo o nosso apoio, mas eu entendo que isso seria uma iniciativa do Executivo, se seria algo assim que a própria Secretaria com o prefeito já poderia tomar essa atitude no que achar que seja pertinente aí de acordo com os estudos, ou como que a Câmara pode ajudar nesse sentido aí. Claro que os debates são sempre bem-vindos, mas tem ações que, devido à urgência, necessitam ser agilizadas pelo Poder Executivo. Então, essa é a minha dúvida aí, qual é essa equação de equilíbrio entre Legislativo e Executivo numa ação desse tipo aí. Então, acho que seriam essas duas, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Paulo Gaspar. Eu pergunto se o vereador Eduardo Magoga, se ele está conectado, né? Vereador Eduardo Magoga, se gostaria de... Aí, vereador, bom dia. Bom dia, Jesus te ama. A você também, a todos nós. Pois não. Bom dia, Vinícius, bom dia, Ayrton, bom dia aos vereadores. Presidente, eu vou abrir mão das minhas perguntas, porque estava lá na INDEC, inclusive. Passei do lado da sala do presidente e do secretário. Precisei de resolver um probleminha lá. Mas acho que os nobres vereadores e os colegas já fizeram as perguntas mais pertinentes. Eu vou ficar aqui continuando anotando no relatório. Se surgir algo, eu aviso durante a reunião. Obrigado, viu? Obrigado, vereador. Só para comunicar, o vereador Eduardo Magoga é o relator da nossa comissão aqui. Então, com os questionamentos colocados, eu passo aí para todos. E, ao final, aqui eu queria fazer uma proposta, mas vamos continuar aí. Ayrton. Eu só consulto se o secretário Vinícius quiser iniciar, então, qualquer explicação que ele julgue pertinente. Só falar uma coisinha, Ayrton, do subsídio, viu? 2019 foram pagos 60 milhões,
2020, né, em razão da pandemia, 75, e 2021 nós queremos trabalhar com o mesmo número, né? Só que ainda nós estamos em junho, então não é possível dizer se isso aumenta ou não, mas nós pretendemos trabalhar com esse número. Eu respondendo ao vereador Cecílio, que eu falo muito isso, viu? Quando as pessoas reclamam, essa linha está com problema, nós precisamos saber, viu, vereador, exatamente o número da linha e o horário, né? Qualquer reclamação ampla, subjetiva, fica muito, né? Não tem como a gente tentar exatamente solucionar aquela linha, né? Então, eu gostaria de pedir que registrasse a linha e o horário. A manutenção, né? Eu acredito que todos os ônibus sofrem manutenção diária, né? Nós estamos aí numa expectativa, né? Como o prefeito Dário Saad anunciou, de nós termos até o final deste ano o novo processo de concessão do transporte, né? Então, acho que isso é uma novidade, todos já sabem disso. Acabamos recentemente, né, de contratar a fundação, conforme nós nos comprometemos, né, a contratar uma fundação. A fundação contratada foi a FIP para revisar o edital e também fazer a auditoria do contrato de concessão existente. Sobre a ciclovia, eu acredito que Campinas vai avançar muito, né, já avançou muito no governo Jones e vai avançar muito mais no governo Dário, tenho certeza disso, né? A INDEC está com grandes projetos, né? E devemos ter novidades no futuro aí. Ao vereador Rossini, acredito que ele quer fazer uma proposta, pelo que eu entendi, eu não sei se eu estou certo, com relação a essa alternância dos horários. Eu posso estar errado, né? Mas eu acho que ele vai fazer alguma proposta com relação a isso. Respondendo ao vereador Paulo Gaspar, só dizer que, independente de quem é a iniciativa, viu, vereador, eu acredito que é uma discussão que vai depender muito da sociedade, né? Por isso que eu disse do legislativo, né? A sociedade como um todo precisa comprar essa ideia com relação a essa alternância dos horários aí de entrada e saída da indústria, do comércio, do serviço. Isso é o que eu penso. E sobre os ônibus do dia de hoje, salvo engano, não sei se o Ayrton quer falar, mas salvo engano, após as 8 horas da noite vai ter ônibus de 1 em 1 hora, né? Os ônibus vão até a meia-noite hoje, né? Independente do toque de recolher das 19 horas, até a meia-noite nós teremos ônibus rodando hoje. Ok. No final eu faço a proposta, mas, Ayrton, ao final, se puder também responder um questionamento do Cecílio, que chegou aqui, ao invés de alguém, a questão dos pontos de disponibilização, de recarga do bilhete único. Se puder, como é que é? Quem controla isso? É a INDEC ou a própria Transur que faz isso? Mas, enfim. Cecílio, com o perdão da brincadeira, os ônibus vão parar hoje, sim, como sempre param em todos os pontos de parada. Então, eu tenho a certeza que os nossos motoristas não deixam o usuário no ponto, salvo o engano, né? Mas é brincadeira, acho que o secretário Vinícius já explicou qual é a lógica nossa operacional, né? A gente sempre dá 1 hora a mais do horário do toque de recolher e aí sim a gente, em todas as linhas, garante o horário de hora em hora. Isso falamos também na intervenção. Uma informação que eu acabei, peço perdão por não ter falado, o vereador Rossini tinha perguntado sobre os ônibus fretados, né? Os ônibus fretados, sejam de universidades, sejam de indústrias, enfim, de algum polo gerador, eles são, em geral, de características rodoviárias, né? São aqueles ônibus de assento reclinável, e isso é uma regulação da Artesp. São esses ônibus que são cadastrados na Artesp, as empresas têm que obedecer à legislação estadual, e esse é um acerto entre a demanda e o empregador. Então, a INDEC não participa dessa definição de linhas ou horários, enfim, muito menos de tarifa, né?
Em relação aos validadores, essa é uma ação da Transurc. Eu desconheço especificamente esses que você citou aqui do satélite Íris, mas, de qualquer forma, como o secretário falou, as reclamações, as observações, elas podem ser encaminhadas para a INDEC, que, independentemente de não ser a INDEC a operadora, a gente encaminha assim para a Transurc, que depois monitora se o problema foi sanado, né? Também, Cecílio, só voltando para essa questão que você falou de problemas em atendimentos matinais, assim, fica difícil a gente falar especificamente uma resposta objetiva, porque a pergunta tem que ser objetiva, né? Qual linha, qual horário, qual dia, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. A gente tem um feixe de linhas muito importante que atua lá no corredor da Santos Dumont. A Santos Dumont a gente sabe que é um dos grandes gargalos que a gente tem em Campinas. Vira e mexe tem caminhão que quebra, tem problemas ali e tal. E o fluxo viário da Santos Dumont, por ser mais ou menos problemático, vamos dizer assim, interfere diretamente nas nossas linhas, né? Então, sem dúvida, isso pode dar algum intervalo maior, tal. Então, acaba se refletindo como um todo. Outro problema que a gente tem bastante grande é na própria John Boy Dunlop, nos horários da manhã. A gente tem um trânsito bastante pesado na John Boy Dunlop. De alguma forma, isso interfere na manutenção dos intervalos. Ainda estamos com semáforos sendo implantados, regulagem deles. Então, a gente ainda tem, sim, alguns problemas em alguns corredores ou até em algumas linhas específicas. Mas isso não quer dizer que seja um problema crônico do sistema. Então, qualquer problema pontual, a gente tem o telefone 118, que é um dos canais aqui de acesso ao INDEC. Eu esqueci de falar também, uma das ações aqui da Pé na Calçada, assim que nós chegamos, eu pedi para fazer um levantamento de todas as reclamações registradas no 156 e no 118, de todas as linhas de Campinas que tinham esse registro de reclamação. Então, nós pegamos todas essas reclamações de janeiro do ano passado até o início da nossa gestão e mergulhamos para entender qual era o problema. Então, isso foi um bloco de mergulho que a gente fez aqui para entender se era uma reprogramação defasada, se era algum horário crônico, se até o horário podia ser deslocado para atender melhor. E fizemos isso também com as 20 linhas mais carregadas aqui de Campinas. Essas 20 linhas aí pegam quase 50% da demanda. Então, a nossa operação Pé na Calçada buscou isso, regularizar aqueles problemas de reclamação, mesmo que não fosse uma linha carregada, mas que tivesse uma reclamação sistemática, a gente quis resolver esse problema, né? E também nas 20 linhas. Então, esse monitoramento passou a ser uma ação permanente aqui da INDEC, que a gente chamou Pé na Calçada. E aí nós pegamos gerente, pegamos analista, eu, o Vinícius, fomos lá para a calçada para monitorar o que estava acontecendo, checar se o intervalo previsto na ordem de serviço era aquele que a gente estava vendo na calçada ali na hora do pico. Então, assim, eu comecei minha carreira como estagiário, era essa função que eu fazia. 5 horas da manhã, estava lá no terminal de ônibus, verificando se a ordem de serviço era cumprida no mundo real. Então, essa vivência que a gente traz é que eu trouxe aqui também para a empresa. Fomos todo mundo lá para a calçada para ver se aquilo que está lindo, bonito no papel era o que estava operando. E a partir dessa vivência de todos aqui é que a gente tem feito esse monitoramento, né? E daí essa pregação que eu sempre faço de que o ônibus precisa de uma faixa exclusiva para chamar de sua e, com isso, ele ter governabilidade mínima sobre o seu desempenho operacional. Em relação ao que o nosso amigo vereador Paulo falou, de usar a câmera, etc. e tal, a gente tem um encaminhamento um pouquinho diferente, né? A gente tem a cartilhinha que é dada para os motoristas, que é feito com a Transurc, que é no sentido de orientar, né? Nós já tivemos casos aí de motoristas de terem sido quase que vítimas de enfrentamento físico, né? Por não deixar uma pessoa sem máscara entrar no ônibus, mas o nosso motorista ele não tem poder de polícia, né? Então nem é nosso objetivo sair prendendo e tal. Primeiro porque legalmente não podemos. Então, quando há um caso de confronto, a gente ativa a guarda municipal se é uma situação que perdeu o controle no salão do ônibus, né? Mas a nossa orientação é para que o motorista seja quase que um educador, quer dizer, que reforce, que fale, né? Que ganhe
o passageiro. Agora, é aquilo que o secretário falou, quer dizer, você está dirigindo um ônibus articulado num corredor importante, não necessariamente você sabe o que está acontecendo lá no meio do fundo do ônibus, porque o motorista ele tem que estar prioritariamente atento à segurança das condições operacionais. Então, no mundo real, assim, não dá para um motorista brecar o ônibus no meio de uma avenida lá, tirar o cara na marra, porque ele não tem esse poder legal de fazer isso. Então, a situação pode até ganhar um contorno pior do que só o usar. Então, você tem que ter muita sabedoria. É um tempo que a gente está vivendo de muito acirramento, onde algumas autoridades grandes da República têm uma pedagogia negativa em relação a isso. Então, você tem assim, um duplo sinal de informação, usa ou não usa. Então, a gente acha que, no caso de Campinas, que é o nosso poder de reforço, quase que pedagógico, quase que de convencimento, né, pessoa por pessoa, é maior do que o risco de um confronto aí, que uma situação pode talvez trazer um risco maior para os passageiros, inclusive, né? Não sei se tudo foi respondido, mas queria reforçar, vereador Cecílio, também que, por favor, né, que use o 118, aqui o canal Nosso Tem Deck, divulgue aí para o seu público. Por favor, use o 118, que para nós, na medida em que a informação é registrada, isso gera um compromisso nosso aqui de resposta, de atendimento, e eu particularmente valorizo muito a solução para o tipo de queixa, de dúvida que chega a gente. Se a questão não é formalizada e não é objetivizada, não tem como a gente atuar e muito menos como dar um retorno, se foi possível fazer ou se não foi possível, qual o motivo que não deu para fazer. Bem, obrigado, presidente. Nós estamos na 13ª reunião da Comissão Especial de Estudos da Câmara, criada para analisar os impactos da pandemia da Covid-19 no nosso município, hoje discutindo um pouco os impactos no setor de transporte, né? Participando conosco o secretário municipal de Transportes, Vinícius Riveretti, e também o presidente da INDEC, Ayrton Camargo e Silva. Eu queria nós estamos, como nós estamos inclusive com os canais da Câmara abertos, se alguém quiser encaminhar alguma solicitação ainda, é o e-mail comunicacal@campinas.sp.leg.br, o WhatsApp da Câmara é o 19-9978-293776, que vocês estão vendo aí. E eu vou fazer dois questionamentos adicionais e dois que chegaram para nós aqui através do WhatsApp. A pesquisa de origem e destino, ela é feita periodicamente, só para... ou em que período é feito isso? O secretário comentou, seria interessante depois saber como é que está o processo da licitação aí do novo contrato, né? Ela tinha sido suspensa, se eu não me engano, para a Justiça, por uma ação do Ministério Público. Esse problema já foi solucionado, estamos em condições de colocar o edital na praça. E duas questões, uma que chegou aqui pelo WhatsApp. No período de pandemia, houve uma paralisação da comunicação de multas de trânsito, né? E depois elas chegaram em pacotes. Aliás, tem um movimento aí na região da John Boy Dunlop questionando como estava em reforma, não havia sinalização, muita gente reclamando o excesso de multas por velocidade ou, né, avanço de sinal, não sei. Como proceder nesse caso, né? Ainda há tempo, como chegar às multas fora de prazo, a possibilidade de fazer um recurso coletivo, né? Se essa preocupação, se essa demanda chegou até a INDEC. E um dado, como é que se comportou o número de acidentes de trânsito durante esse período de pandemia? As restrições diminuíram, na hora que volta aumentaram os acidentes? Tem um dado rápido a respeito disso. É isso. Fui rápido, dá para pontuar? Primeiro, pesquisa de origem e destino, se está sendo feita com regularidade, qual o tempo. A licitação, se já está, do ponto de vista legal ou judicial, superadas os questionamentos aí para colocar na rua.
questão das multas e acidentes. Não sei quem quer falar aí, não. É bom que tem dois para falar, né, Rossini? Bom, com relação à pesquisa de origem e destino, Rossini, para minha grata surpresa, né, quando eu cheguei aqui em janeiro, salvo engano, a última pesquisa foi de 2010, né? Nós enviamos recentemente um ofício, né, ao governador, na verdade ao secretário do Estado, né, de Transporte Metropolitano, que é Alexandre Baldi, que a última pesquisa foi feita pelo Estado, né, porque compõe aqui a região metropolitana. Então, nós pedimos que seja realizada uma nova pesquisa, e o Ayrton também pediu para a equipe técnica da INDEC preparar um projeto para a Secretaria de Transportes contratar também um estudo, né, Ayrton? A outra coisa que eu gostaria de dizer é sobre a licitação. Nós já falamos isso, né, desde o começo do ano. Ainda a licitação continua suspensa em razão de um embargo de declaração, né? Logo depois que o juiz liberou que nós fizéssemos a licitação, o Ministério Público entrou com embargos de declaração, né, que é uma peça jurídica, e até então não houve decisão sobre essa questão. De qualquer forma, né, independentemente disso, eu e o Ayrton já fizemos uma audiência, inclusive com o Dr. Wagner, né, que é o juiz responsável por esse processo. Explicamos todos os passos que nós vamos dar, e dentre eles nós nos comprometemos a contratar essa fundação para fechar a modelagem, revisar o edital em razão de várias alterações, em razão da migração de muitas pessoas para o transporte por aplicativo, em razão de outras questões. Então, nós contratamos a auditoria também, né? Aproveitamos e contratamos essa fundação para a auditoria do contrato. E agora, nos próximos 3 meses, vereador Rossini, a fundação deve entregar o novo edital, né, da licitação do transporte público, e que nós pretendemos lançar até novembro, né? Foi isso que nós nos comprometemos e é isso que nós iremos fazer. A outra questão sua sobre as multas, né? Se o Ayrton quiser falar, mas eu já fui chamado na região do Campo Grande, uma reunião, já tive muitos questionamentos com relação a isso. E como você disse aí, muita gente tem falado, eu não estava aqui no ano passado, né? Mas nós, quando entramos aqui, assumimos o passado, o presente e o futuro. Muitas pessoas que dizem que lá não estava sinalizado devem apresentar o seu recurso. Foi isso que eu orientei as pessoas, viu, Rossini? Porque o que dizem aqui para mim, né, é que lá está sinalizado, a sinalização é 50 km por hora, né? Existem as placas de fiscalização e também de limite de velocidade, né? É importante dizer, eu venho dizendo muito isso aqui, viu, Rossini? Quantas pessoas levaram multas? Um exemplo, 10 mil. Mais de 1 milhão não levaram multas, né? É importante dizer isso, né? Muitas não levaram multas. Muitas. Apenas um percentual levou multa. E se levou, provavelmente é porque excedeu o limite de velocidade lá. O CONTRAN suspendeu o envio de multas no ano passado, né? Eu falo muito isso, não foi o Vinícius que suspendeu, foi o governo federal. E no começo desse ano, o CONTRAN disse quando que nós poderíamos enviar as multas do ano passado. Criou um escalonamento, né, mensal, e nós estamos enviando. Tem muita gente que vem, como você disse, reclamando, mas eu acho que é uma questão a única forma que eu disse que é possível você tentar fazer com que essa multa caia é através de um recurso, né? E aí a INDEC vai analisar se vai ser deferido ou não. Mas, como eu disse, se não for através de uma decisão judicial, a primeira alternativa é administrativamente você tentar esse recurso. Tá? Sobre os acidentes, eu acredito que houve sim um aumento, né, no último ano.
mas aí eu prefiro que o Ayrton fale, ele tem os dados mais técnicos. Obrigado, Ayrton. Vereador, eu vou lhe dar os números e eu só pediria licença porque o pessoal de São Paulo tem horário para voltar para São Paulo e eles estão esperando aqui desde as 10h30, né? Mas para não dar dado errado, né, a gente queria falar assim, a questão da pandemia, de fato, trouxe uma ligeira oscilação nos acidentes, até porque, como a cidade ficou mais livre, vamos dizer assim, aumentou as infrações por excesso de velocidade. Então, vejam vocês, né? A gente estava numa queda, essa queda vem vindo desde os anos 90, só para os senhores terem uma ideia, em 2011, nós tivemos 53 pedestres que foram vitimados, a gente chama de vítimas fatais, né? Em 2019, a gente teve 13. Então, de 53 caiu para 13 em 9 anos. Em 2020, de 13 foi para 21. Né? Nós tivemos, então, uma elevação aí de 60%. Então, quais foram os fatores que nós contatamos, inclusive com exames que o ML faz para a gente aqui em Campinas? Né? Primeiro, abuso da alcoolemia, tanto dos motoristas que infringiram os limites de velocidade, como dos pedestres, e alguns pedestres que foram vitimados. Né? Então, a gente ainda vê a bebida como um fator de risco, seja para o motorista, seja para o pedestre. E nós estamos falando das vias onde a gente tem fiscalização, né? As vias onde tem radar. Então, os radares constataram velocidades, a gente tem o limite de velocidade de 50 km, tivemos velocidades superiores a 80 por hora em via urbana. Então, aí é uma questão de comportamento, né? Você, além de infringir a velocidade, você pega o volante alcoolizado. Então, ou você sai para andar alcoolizado, né? Então, esse foi um caso que foi constatado. Outra questão que nos surpreendeu muito foi o não uso do cinto de segurança. Então, depois de quase 30 anos da vigência do atual Código de Trânsito, que tornou o cinto obrigatório, dos automóveis que saem de fábrica com cinto de 3 pontos, ainda tem gente que não usa o cinto, né? Então, isso é muito chocante para nós que trabalhamos com educação de trânsito, que todas as nossas políticas de educação de trânsito são focadas na sua atitude individual responsável de segurança, né? Então, não é dizer que as regras são novas, é uma questão comportamental. Aí nós tivemos também os ocupantes de motocicleta, que é outra população bastante fragilizada. Em 2011, nós tivemos 70 vítimas fatais de ocupantes de moto. Em 2019, tivemos 32. E, para surpresa positiva nossa, em 2020, nós tivemos 24 só. Então, nós estamos numa curva descendente dos ocupantes de moto. Dos demais veículos, nós tivemos, em 2011, 25 vítimas fatais, em 2019, 15, em 2020, 16. Então, elevou um pouquinho, né? Nós não ficaremos confortáveis enquanto tiver uma pessoa com vítima fatal no trânsito. Quer dizer, não é porque o número decresce que a gente fica satisfeito. A gente fica satisfeito porque em Campinas há uma tradição de gestão da circulação por meio da educação, da engenharia e da fiscalização. Lembro sempre que Campinas foi pioneira no Brasil, na década de 90, em adotar os radares como controle de velocidade. E o radar nada mais é do que uma máquina fotográfica. Ela fotografa o comportamento do motorista. Simplesmente isso que ela faz. Se você fica indignado ou não com o registro do seu comportamento, é uma questão sociológica. Mas uma questão clara de fiscalização é que naquela via que tem uma condição física que não permite uma velocidade superior a 50 ou 40, você infringe isso, mesmo sabendo das regras, mesmo sabendo da sinalização. E se a gente quiser ser mais rigoroso ainda, quando você fez a autoescola, quando você leu a cartilha da autoescola, você sabe lá no Código de Trânsito quais são os limites de velocidade para as hierarquias viárias. Então, vamos dar uma desculpa dizendo que você esqueceu daquilo que você leu na cartilha, então a gente reforça com a sinalização. Ainda assim, você infringe a lei e o radar simplesmente é um registro
desse comportamento. Então, nessa questão da segurança viária, da boa técnica da engenharia e da educação de trânsito, nós somos implacáveis na defesa disso. E, felizmente, entra a gestão, sai gestão, desde os anos 90, Campinas pode se orgulhar de ter conseguido, apesar do aumento da frota, do aumento da população, nós estamos, ano a ano, nessa tendência de decréscimo das vítimas fatais e de defesa da vida. Então, isso mostra a correção das políticas que a INDEC tem adotado desde os anos 90. Eu acho que o Cecílio conviveu comigo aqui na INDEC, ele sabe como eu sou implacável na defesa da educação de trânsito, da boa técnica da engenharia, da fiscalização e dos esclarecimentos. Então, Cecílio, é aquele Ayrton lá que você conhece lá do começo dos anos 2000, que trouxemos aqui um prêmio de melhor prática de política pública de gestão de educação de trânsito, que foi o programa dos idosos que nós implantamos lá. É com base naquilo que a gente está aqui unidos para fazer a gestão do Dr. Dário seguir essa tradição de Campinas de uma boa gestão do trânsito. Fico à disposição dos senhores vereadores, eu peço desculpas, vou ter que realmente me ausentar agora nesse momento, porque pessoas vieram aqui de São Paulo para uma reunião conosco, eles têm horário para voltar também para São Paulo, eles estão aqui desde as 10h30, nos esperam. Então, agradeço muito o privilégio de estar com os senhores, cumprimento o presidente Rossini por essa iniciativa, pelos outros vereadores, por a gente trazer aqui temas que são tão caros e que a gente tem tanto prazer de falar, que é a qualificação da mobilidade na nossa cidade. Obrigado a todos. Eu que agradeço, presidente. Aliás, agradecer, porque a gente tinha combinado até às 11 horas, né, e o senhor acabou até estendendo um pouco aí, em gesto de atenção a essa comissão, mas muito obrigado. Antes de sair, a proposta que eu ia fazer, eu acho que a gente pode fazer em parceria, a Câmara e também o Executivo, porque a Câmara oferece uma estrutura como a TV Câmara, né, o plenário, mas que a gente pudesse organizar, ou podemos chamar um fórum municipal de transporte, um seminário, para pegar esses principais eixos que a gente discutiu aqui e aprofundar essa discussão e debate para ver como é que, de uma participativa, a gente possa aprimorar, avançar na qualidade da gestão, da mobilidade, do transporte e do trânsito em Campinas. Era essa a proposta que eu ia fazer, né? Então, depois a gente pode, com calma, ver isso. Tá bom? Obrigado a todos. Até logo. Obrigado, está dispensado. Bem, nós estamos aqui, já são 11h32, né, na 13ª reunião da Comissão Especial de Estudos, para analisar os impactos da pandemia da Covid-19 no município de Campinas. Eu acredito que o relato trazido tanto pelo secretário Vinícius quanto pelo presidente da INDEC, o Ayrton, ajudou a gente a compreender, eu particularmente, até alguns pontos que às vezes a gente recebe muita demanda dos usuários e tal, às vezes a gente não entende. Hoje eu acho que organizou um pouco, né, essa compreensão e entendimento. O Cecílio, por já ser um membro antigo da INDEC, já tem mais conhecimento do que nós dos demais, né? Mas eu acho que ela foi bastante produtiva, a reunião. Eu, antes de encerrar, que já estou encaminhando para o encerramento, eu pergunto se algum vereador gostaria de fazer aí algum comentário final, adicional. O Cecílio postou no chat, Vinícius, a indicação da linha 221, que foi aquele que recebeu a reclamação ali do satélite Íris e tal, mas poder analisar se houve alguma ocorrência. Mas, assim, vereadores, se quiserem complementar alguma coisa e caminhar alguma sugestão, nós já estamos caminhando aqui para o encerramento da nossa reunião. Pela ordem, vamos ver lá. Cecílio. Isso. Presidente Rossini, é só agradecer, parabenizar por mais esse encontro, nessa reunião da comissão. Penso que são informações que, no relatório final, ajudam a ter um relatório que seja consistente, né, sem dúvida nenhuma, e agradecer também a presença dos convidados, dizer que nosso objetivo é sempre, nessa interação, melhorar a gestão do trânsito, do transporte do município, né? Não tem outro objetivo. E, sem dúvida nenhuma, essa questão das multas, ela é um problema. As pessoas receberam um volume de multa muito grande
assim, no mesmo dia, mesma semana, enfim. E esse período de obras, Vinícius, secretário, aqui, né, isso teve uma confusão, entende? Então, entre o período que foi terminando a obra e recolocando o trânsito na via já pavimentado, já finalizada a obra, então sempre tem um delay. Então, o que eu acho que é importante, essas duas possibilidades que o senhor mencionou. Primeiro, a discussão no ponto de vista administrativo, e aí não tem outro modo. Eu acho que é receber a comissão, receber as pessoas, explicar, avaliar se é possível, se cabe, para que a pessoa possa também se sentir que tem um respaldo do ponto de vista administrativo. Não foi possível, esta é a orientação que eu tenho passado para as pessoas que têm procurado. Não tem outro caminho a não ser acionar a justiça e aí ver o que está, né? Mas a minha primeira orientação é justamente essa, que as pessoas procurem a INDEC, procurem, do ponto de vista administrativo, os recursos para que, então, possa ser sanada essa questão das multas, que são muitas, e tem muitas reclamações aqui. Eu mesmo, logo em seguida, farei aí a solicitação de uma agenda para discutir um ou dois casos que recebi aqui, que acho que tem condição da gente discutir do ponto de vista administrativo. Tá ok? É isso, Rossini. Muito obrigado, presidente. Abraço a todos. Cecílio, vereador Paulo Gaspar. Obrigado, presidente. Só para reforçar, agradecendo a oportunidade de participar aqui com vocês e agradecer ao secretário Vinícius pela atenção, parabenizá-lo pelo excelente trabalho que ele desenvolve. Nós estamos acompanhando aí todo o empenho dele e do presidente da INDEC, o Ayrton, por todos os trabalhos realizados, e muito obrigado a todos aí. Obrigado, Paulo. Nosso relator, vereador Eduardo Magoga. Bom, presidente, já me desculpei pelo atraso da reunião. Como eu disse, eu vi o Vinícius agora de manhã entrando ali e o que atrasou um pouquinho. O Pedro Meloni, fui conversar com ele, ele estava impossibilitado, também está doente, precisamos de orar por ele. Mas, enfim, esses esclarecimentos aí foi muito importante. Eu acho que, como você disse, a nossa comissão é para avaliar o impacto, né, e estudar o que a pandemia causou no transportes. Mas você vê que é um tema tão importante que acaba levando a discussão de outros temas junto com a nossa reunião, com a nossa comissão. Então, esse fórum de discussão que o presidente propôs para o presidente da INDEC é muito importante, porque vai abrir pautas para que a gente possa estar sempre aí cooperando também para poder pontuar um caminho melhor no sentido de ajudar a INDEC e o transporte da nossa cidade melhorar. Mas eu quero também agradecer a oportunidade aí de estar conversando com o secretário e com o presidente da INDEC, estão fazendo um ótimo trabalho, que Deus continue abençoando você, Vinícius, que Deus continue abençoando aí o presidente da INDEC, e vamos lá. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Eduardo Magoga. Então, agora, para as considerações finais, o nosso secretário Vinícius, já agradecendo aí a sua atenção. Mas, Vinícius, eu gostaria depois, além desse fórum maior, talvez jogar foco um pouco na questão do plano cicloviário. Nós, do Partido Verde, inclusive, quando, lá no primeiro governo do Jonas, ao determinar o apoio ao Jonas no segundo turno, um dos pontos que a gente pautou como compromisso programático era a criação e implantação de um plano cicloviário, porque nós entendemos e compreendemos a importância que tem a ciclovia e os benefícios que isso pode trazer, não só para a organização da mobilidade, criar uma nova oferta de modal de transporte, o estímulo que pode dar às pessoas para uma prática de atividade de lazer, que é saudável, mas também para utilizar esse transporte como alternativa para pequenos deslocamentos, seja para o trabalho, para o estudo, né, para algumas necessidades. Mas acho que a gente precisa. Fiquei feliz que está sendo estudado algumas ações, mas depois eu quero chamar isso uma discussão só para discutir isso, só para aprofundar esse tema.
é caro para todos nós. Mas, enfim, me antecipei com a palavra aí para as considerações finais, secretário. Bom, queria agradecer mais uma vez essa oportunidade. Eu defendo muito a transparência, a prestação de contas, então, e com certeza a gestão compartilhada aí com a população, com os vereadores, claro que cada um com a sua responsabilidade, mas eu queria agradecer ao vereador Rossini pelo convite, agradecer mesmo essa oportunidade que nós temos de mostrar e como o vereador Eduardo Magoga disse, essa oportunidade da gente falar um pouquinho mais do tema, fora a questão dos impactos, né? Eu acho que abre a cabeça de todos e é muito importante para a sociedade que está lá fora precisando da gente. Então, agradecer ao vereador Paulo Gaspar, ao Eduardo Magoga, ao vereador Cecílio, vereador Eduardo Magoga, vereador Paulo Gaspar e ao presidente, mais uma vez, estamos à disposição e vamos falar sobre esse assunto da ciclovia. É algo barato e que tem um reflexo incrível na sociedade, né? Então, Rossini, você conte comigo para a gente fazer aí o máximo que der de ciclovias, ciclofaixas, claro que com segurança, com conforto, mas eu acho que isso é muito importante para a nossa cidade, viu? E para finalizar, nós estamos à disposição, envie aí as suas sugestões, críticas, que nós estamos abertos. Mais uma vez, muito obrigado, vereador Rossini. Eu que agradeço. Então, estamos aqui finalizando a 13ª reunião da nossa Comissão de Estudos sobre os impactos da pandemia da Covid-19 no município de Campinas. Vinícius, antes de entrar no ar, eu tinha pedido para o Ayrton encaminhar, ele falou que tem um relatório com essas informações, se pudesse nos encaminhar por e-mail, porque aí vai constar dar suporte aí para o nosso relatório, tá bom? Mas muito obrigado pela sua participação, obrigado, vereador Paulo Gaspar, vereador Cecílio Santos, vereador Eduardo Magoga. Quero agradecer aqui também a equipe da TV Câmara, que está permitindo essa transmissão, né, os técnicos da TI, do cerimonial, da Coordenadoria de Apoio às Comissões. Sem eles, a gente não poderia realizar a nossa missão. Então, bom dia a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Muito obrigado. Está encerrada agora às 11h42 a 13ª reunião da Comissão Especial de Estudos, que tem a finalidade de analisar os impactos econômicos e sociais da pandemia de coronavírus e a retomada das atividades aqui no município de Campinas. Comissão presidida pelo vereador Luiz Rossini e que logo mais você confere no nosso canal do YouTube, na íntegra essa reunião para quem perdeu, e amanhã os destaques no Câmara Total, que daqui a pouquinho vai estar no ar aí na sua programação também. Quero apenas deixar um lembrete aqui para você que é munícipe de Campinas, uma informação importante que a partir de hoje temos toque de recolher em horário antecipado, ok? Das 7 da manhã, na verdade das 7 da noite às 5 da manhã e não mais das 9 da noite às 5 da manhã como era antes. Então, ainda vivemos tempos delicados que pedem todos os cuidados contra o coronavírus, pedem bom senso e empatia às famílias das mais de 500 mil vítimas que o Brasil atingiu neste final de semana. Tenham todos uma excelente semana e até mais. TV Câmara, Campinas.